Olá, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês, que a paz de Cristo Jesus, que excede todo o coração, esteja contigo, esteja comigo, com todos nós nesta manhã. Nesta terça-feira, nós vamos estudar agora a nossa lição, falando sobre o discurso cheio de graça que edifica a unidade. Quero orar com você neste momento e nós vamos pedir a Deus para que Ele esteja conosco, para que nós possamos aprender um pouco mais desta tão importante e maravilhosa lição que nós estamos tendo. Querido e amado Deus, nosso bom Pai Celestial, Senhor que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de mais um dia de vida que o Senhor bondosamente nos dá o privilégio de podermos vivermos e conhecermos estudando mais a Tua Palavra. Pedimos ao Espírito de Cristo para que permaneça e estejam conosco neste dia, iluminando a nossa mente. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, aqui no capítulo 4, no verso 25 ao verso 29, que nós temos como base do nosso estudo, aqui Paulo, ele através desses versos menciona pontos importantes que precisam ou são como frutos existentes no coração e na vida daqueles que foram transformados ao ter um encontro com Jesus. Tá? Aqui ele fala que a mentira, né, que anteriormente muitas vezes são usadas, né, quando ainda não tínhamos conhecimento de Cristo, e muitas vezes usávamos desta transgressão da lei de Deus, né, faltando com a verdade uns para com os outros. Aqui Paulo nos exorta, queridos, que com Cristo Jesus, tá, nós podemos vencer essa falha, essa falta, né? Como também Paulo menciona que nós precisamos saber, entendermos que nós somos todos membros de um só corpo e por essa razão, queridos, ao considerarmos uns aos outros como irmãos, a verdade, ela precisa predominar entre a irmandade, ok? De uns para com os outros. Como também aqui Paulo, ele faz referência, queridos, o cristão, depois que conhece a Jesus e que tenha feito um compromisso com Deus, não quer dizer que em algum momento você ou eu não vamos ter alguma crise de ironia, né? Isso é muito comum acontecer, quem sabe no ambiente de trabalho, quem sabe em um ambiente familiar, quem sabe em meio a uma transação comercial, negociação, pode ser que haja algum momento em que a ironia, a raiva, ela tem ali o seu lugar, o seu momento, mas aqui a recomendação do servo de Deus, o apóstolo São Paulo, é que a raiva, a ironia, ela não pode predominar a vida do cristão, a mente do cristão, mesmo que em algum momento ela venha a tomar posse, tomar lugar na nossa vida, mas ainda assim o domínio próprio, tá? Tem que ser superior à ironia, à raiva, para que ela não o
seja predominante, tá? De tal maneira que venha fazer com que você perca o controle da situação e venha aí frutificar o pecado, ou seja, cometer o pecado, transgredir, tá, o princípio do decálogo sagrado da lei de Deus, tá? Por perder o controle e deixar que você seja aí dominado pela ira, ok? Por isso, a recomendação do apóstolo Paulo é que, como cristãos, nós não estamos blindados contra momentos irônicos ou de raiva, mas que nós sejamos vencedor, sejamos dominantes e não dominados, tá? De tal maneira que não deve ultrapassar, chegar ao término do dia sem que seja resolvido essa situação. Ou seja, Paulo está dizendo que não devemos permitir que o sol se ponha ainda com o nosso coração, quem sabe, dominado pela ira ou pela raiva. Mas deve ser resolvido antes do término do dia, tá? Com aquela pessoa que, claro, que quem sabe lhe causou algum momento, alguma situação que você teve aí esse momento de ironia, esse momento de raiva, tá? A tendência de deixar passar, né, o dia, terminar o dia e vir ao pôr do sol e não resolver a situação é não ser resolvido nunca, né? Quanto mais os dias vão passando, né, mais sem que seja resolvido a situação, mais a tendência é que o tempo vai passando mais e mais e até que você seja dominado, né, sem que resolva a situação. E quando a gente resolve, queridos, o problema, a situação com a causa resolvida, com a causa que ele trouxe a situação, né, você com certeza terá mais tranquilidade, a paz de Cristo reina mais no seu coração e será muito mais fácil você resolver com mais facilidade outras crises que ainda poderão chegar, poderão vir, ok? Também, queridos, outra situação aqui que Paulo apresenta, né, e que nós precisamos, pela graça de Cristo Jesus, ser vencedor, é ter o domínio próprio sobre a nossa língua, sobre a nossa boca, tá? Ele diz assim, não deixe sair da sua boca nenhuma palavra suja. O que é palavra suja? Né? E quando a gente não conhece a Jesus, quando a gente não tem assim, o conhecimento de Deus através da sua palavra, né? É óbvio que a gente, muitas vezes, até pela influência daquilo que está à nossa volta, daquilo que o mundo realmente vive, a gente ser influenciado também da mesma maneira a viver igual, né? E muitas vezes, queridos, nós deixamos que os nossos lábios soltam ou falam, né, muitas palavras torpes, palavras sujas, né, palavrões, coisas que realmente atrapalham a nossa vida, não edifica, né? Mas aqui o conselho de Paulo é que nós precisamos ter esse domínio sobre a nossa língua, né? A Bíblia diz, o apóstolo São Pedro, por exemplo, né, nas suas cartas, ele fala assim que a língua, queridos, ela tem um poder extraordinário, né? A semelhança de uma fagulha de um pequeno incêndio, né?
que é capaz de destruir um bosco inteiro. Tá? E uma palavra mal pronunciada, uma palavra que não deveria ser pronunciada, queridos, e muitas vezes nós deixamos escapar, ela traz um problema sério, seríssimo, que muitas vezes é difícil para se resolver. É exatamente como o apóstolo Pedro fala, como uma pequena fagulha que é capaz de destruir um bosco. Ou seja, destrói muitas vezes um relacionamento que jamais você imaginaria que poderia ser afetado. É capaz de destruir uma família e destrói a sua própria vida. Por isso a palavra de Deus nos aconselha, queridos, que nós precisamos tomar muito e muito cuidado com as palavras que nós pronunciamos. Tá? Lembrando que uma palavra, depois que ela sai da nossa boca, queridos, nós perdemos o controle dela. Tá? Ou que seja para o bem ou que seja para o mal. Nós perdemos o controle. Tá? A palavra bem pronunciada, ela edifica. Ela tem um poder extraordinário de transformar. Mas da mesma forma, é uma palavra suja quando nós soltamos, ela também tem o poder para destruir e ir muito longe. Então nós não temos mais controle a partir do momento que nós soltamos qualquer palavra. Por isso o conselho de Paulo para nós é que nós não devemos permitir que os nossos lábios pronunciem palavras sujas, tá? Mas somente aquelas que edificam, aquelas que vai, ajudá-lo, transformá-lo, edificá-lo, crescer, ok? Essa deve ser a forma como nós devemos aí usar as nossas palavras. Então Paulo, ele ordenou, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Tá? Queridos, que esta lição realmente venha fazer uma grande diferença na nossa vida. Você pode ver que essas lições vêm chamando a nossa atenção de que realmente nós, como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, uma vez que pronunciamos ser seguidores de Cristo, assim devemos também andar como Cristo andou. Tá? Nós precisamos fazer a diferença para o bem. O próprio Paulo diz que nós somos uma carta aberta e lida por todos. Então as pessoas que vivem à nossa volta, eles estão estudando a nossa vida e baseando com o Evangelho. Então nós somos, queridos, para muitos o Evangelho de Cristo, se assim nós estivermos em harmonia com os ensinamentos da Palavra de Deus. Há pessoas que o único contato que ele vai ter com a Palavra de Deus é através da sua vida, você sendo um Evangelho. Tá? É por isso que a recomendação da Palavra de Deus é que nós realmente sejamos o Evangelho de Cristo Jesus. E para isso, somente através da sua graça, somente através do Espírito Santo que nós possamos viver uma vida de bom testemunho em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você. É o meu desejo do meu coração que realmente estas lições possam fazer aí em nossa vida essa grande diferença, tá? Diferença para tantas pessoas que possam olhar para você e dizer realmente esta pessoa é o Evangelho de Cristo. Queridos, que Deus esteja contigo neste dia e que realmente nós possamos ser o Evangelho de Cristo através de um bom testemunho. Fique com Deus, até a nossa próxima lição, até amanhã. Se Deus quiser, estaremos de volta na nossa sala,
aonde nós estudamos a palavra de Deus. Amém.